Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live, onde a gente vai estar abordando um assunto que nos acompanha durante toda a nossa jornada, toda a nossa carreira, desde que a gente começou, não só os trabalhos de consultoria, mas até antes mesmo, quando eu e o Nonato a gente trabalhou juntos, né, numa transportadora familiar. Então a gente começou a perceber a importância da governança e da sucessão em empresas familiares. E hoje nós vamos trazer esse tema para abordar aqui com vocês. E aí a gente vai subir o nível, né? Vocês sabem que a gente fala bastante que a FB Consult ela tem a pretensão de ser um hub de serviços, né? Um ecossistema que traz soluções 360 graus para o empresário do transporte, mas mantendo a nossa humildade, nós sabemos que não sabemos tudo, que não somos ultra especialistas em determinadas áreas, e uma delas é essas questões de governança e sucessão. E para isso, nós temos a honra de trazer aqui para vocês João de Paula, um dos maiores consultores de estratégia de sucessão de empresas familiares do Brasil, consultor de um dos maiores grupos empresariais do Norte-Nordeste e do Brasil também, e que, felizmente, né, a gente só está tendo a honra de ter ele aqui porque quis Deus que ele fosse sogro do Nonato, né? Então, para ter um contato presencial com essa celebridade aqui é uma coisa muito desafiadora, mas atendendo um pedido do genro fica mais fácil. João, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós receber o senhor aqui, né? O João, pessoal, ele é palestrante reconhecido, conselheiro de grandes grupos empresariais, tem sólida experiência em governança e gestão estratégica, membro do conselho de grandes organizações, entre eles o Grupo J. Macedo, né? Uma carreira marcada por uma atuação profunda de profissionalização em empresas familiares e sempre com um foco muito importante, que é o foco em sustentabilidade e harmonia dos laços familiares dentro desse desafio do mundo corporativo. Então, nós, até por questões de valores pessoais, nós da FB Consult, né, temos uma admiração muito grande por esses valores que o senhor defende aí e ajuda grandes corporações a se perpetuarem sem que as famílias sejam desfeitas. Então, é uma honra ter o senhor aqui hoje. Muito obrigado. Para mim é uma alegria, né? É uma alegria essa conversa aqui entre nós, né? Conhecer você foi muito bom através do meu genro, o Nonato Frota, né? Isso foi uma oportunidade de estreitamento de laços convergentes, né? No interesse comum de ajudar empresas brasileiras a se desenvolverem. Então, para mim, é sempre uma alegria quando tenho oportunidades desse tipo. E vocês me deram a possibilidade de fazer uma coisa que eu gosto muito, que é de me dirigir ao empresário, ao criador de uma empresa, aquele que transformou um sonho, um desejo em algo concreto, sólido, que tem um papel para a sua família, mas também para a sociedade. A nossa conversa aqui hoje é uma conversa que tem um foco. E esse foco é você, empresário, criador deste seu negócio. Vocês falaram na minha experiência com grandes empresas, isso é verdadeiro. Mas eu tive também uma vivência profissional com empresas muito pequenininhas. E essa experiência, para mim, foi muito enriquecedora, porque aquele empresário que tira do nada, né, um negócio, que faz acontecer um sonho, mesmo quando ele começa bem pequenininho, ele tem uma energia, uma força, uma criatividade, que são coisas exemplares. E na nossa conversa preliminar, Flávio, você levantou um tema que para mim é de grande relevância, quando disse, João, comparando o pequeno empresário com o grande empresário, com um homem que já é rico, que é possuidor de muitos milhões, como é que você vê essa distinção entre eles? A minha resposta é de que eu vejo mais a semelhança entre eles quando aquele que ficou grande continua a ser empresário. Quando ele não perde a coisa que é mais valiosa para alguém empreender, que é a compreensão
de que a riqueza nasce da interação com as pessoas de uma sociedade, e normalmente são milhões de pessoas dos mais diferentes tipos. E esses seres especiais, que são os empreendedores, eles têm sempre numa forma simples de analisar, de compreender e de transformar ideias em atos, eles têm sempre uma grande sabedoria. É levar em conta que gente é o que conta. E o grande empresário, eu estou sempre colocando o se é ainda um empresário, se ele foi o fundador de um negócio, um dia ele não perde essa simplicidade. E você, empresário, se você é um pequeno, se você é um médio empresário, se você é um grande empresário e pensa que a sua empresa merece viver quando você não estiver mais aqui, ou que ela pode ter um outro comando que não o seu, isso aí é uma opção sua. Se você, no entanto, acha que a sua obra, que a sua criação merece ser longeva, merece viver muito, merece ter um futuro, então você precisaria começar a pensar algumas questões que eu quero, com a sua licença, lhe colocar. A primeira questão é: eu quero que esta empresa que eu criei se prolongue além de mim, sob o controle dos meus familiares? Essa é a primeira resposta que você tem que se dar. Não é a ninguém, é a você. Se você deseja que a sua família continue controlando a obra que você criou, você colocou o primeiro ponto importante para a sua reflexão. O segundo ponto é: quem são os meus familiares que eu já tendo aqui dentro, ou eu tendo que trazer aqui para a empresa, eu tendo que convidá-los a conhecer o nosso negócio, para que eles, conhecendo, possam fazer a opção de trilhar esse caminho que eu trilhei, ou queiram escolher um outro caminho. E aí você tem outro momento de decisão importantíssima, é respeitar aqueles que definam uma outra trilha para a sua felicidade, para a sua realização. Você, então, tem que se perguntar: eu estou disposto a respeitar essa opção daqueles que não queiram ter o caminho que eu tive? Sim ou não? É uma outra decisão sua. Decidindo em relação a isso, você diz: esses que resolveram estar na caminhada, eu vou ter que saber como prepará-los para que eu faça a escolha do que vai ocupar o meu lugar nas melhores condições. Isso exige tempo, porque a sucessão não é um ato que se faz num determinado momento à beira da estrada. É, na verdade, uma longa caminhada que, como toda caminhada cumprida, requer preparação. Aí, se você, caro empresário, respondeu de forma adequada para você essas interrogações, aí você pode dizer: vou começar a preparar a minha sucessão. Essa era uma introdução que eu queria fazer para essa nossa conversa. Então, Carlos, ele é espetacular, né? Ele é encantador. Ele é encantador. Eu não consegui nem piscar os olhos. Eu acho que eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Eu e o Nonato, a gente decidiu convidar o João para esse, bate-papo aqui, pensando em você, empresário do transporte. E ele está falando coisas aqui que eu não consigo deixar de pensar na minha empresa. Isso. Eu estou pensando na minha empresa. E já alguns pontos que ele colocou aqui, eu que sou emotivo e chorão, já tive que me controlar, respirar fundo aqui, quando ele fala sobre essa questão do seu propósito, do que é que você quer para a sua empresa. E é isso, às vezes a gente fica querendo dar muita satisfação para o mundo, mas talvez as coisas mais importantes que você tem que resolver na sua vida, primeiro é com você mesmo. O João colocou muito bem aqui algumas perguntas que você precisa se responder, trocar pontos de interrogação por pontos de exclamação.
O Dr. João, bom, primeiro que eu chamo ele de Dr. João, você chama de João, eu chamo ele de Dr. João, porque ele é médico, psicoterapeuta. Não, então. E isso. Então, além de ser meu sogro, é médico psicoterapeuta e usa também o conhecimento, sempre me ajudou muito a entender as questões. Né? Eu trabalhei, todas as empresas que eu trabalhei foram familiares. Né? Eu trabalhei na Lima por 9 anos, depois eu fui para macroengenharia e macrotransportes, fiquei lá por mais 3 anos, depois eu fui para a Vini, fiquei lá mais 8 anos, todas com processo sucessório em andamento, né? Mas sempre a visão do executivo. E eu perguntava muito pro Dr. João, Dr. João, esse povo parece que quer ser dono da gente, né? Quando é para chamar a gente, eles chamam, rapaz, e faz um negócio, e rapaz, vem trabalhar comigo e tudo. Mas quando a gente está lá dentro, os caras pegam a gente, daqui você não sai mais. Então, e isso a gente sente algumas coisas na consultoria também, né? Do empresário, que ele busca ele fica buscando uma resposta nisso, né? Às vezes o sucessor, ele fala isso, né? O que é que eu faço com a minha empresa? Quantas vezes um sucessor falou, rapaz, esse menino não vai, eu quero que ele ande, e fica conversando. E um dos motivos da gente ter pensado, né, a gente estava em Foz do Iguaçu, indo para ir almoçar, o Dr. João estava lá, inclusive, nesse dia, que eu pedi licença para ele, e eu disse, eu vou, a gente está de férias e tudo, mas eu vou lá atender um cliente, e depois eu volto. E aí era para voltar na hora do almoço, que nada, nós saímos do cliente, fomos almoçar na casa do cliente, que foi o seu Altair, da Brilhante Transportes, que está nessa fase de sucessão. Que está nessa fase, e aí naquele momento eu disse, Flávio, a gente precisa falar sobre sucessão. Isso é uma coisa que muitos transportadores falam, muitos transportadores sentem, né? Tanto o fundador como a próxima geração. E isso a gente precisa encontrar um tempo para a gente falar, porque a gente tem os eventos e é difícil a gente encaixar um evento no calendário. E esse sairia assim meio que do calendário normal que a gente fazia, né? Pô, nós vamos ter que fazer e vamos fazer pelo propósito, e não é porque a gente está aqui pensando em quanto que esse negócio vai dar. Não. Naquele momento, a idealização disso foi um propósito. Foi olhar o mundo dos empresários e pensar, rapaz, o que é que passa na cabeça desse cara? E o Dr. João sempre me ajudou nesse sentido, porque eu, como executivo, eu ficava numa situação de se... onde que esse jogo vai dar? Porque o fundador está ali com o filho, e muitas vezes eu ficava ali naquela encruzilhada sem saber o que é. Mas ele, como está nessa posição de conselho, em outras empresas, eu sempre perguntava para ele, João, como é que é isso, né? O que que se passa na cabeça de um empresário, às vezes né, até constranger o filho, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele ama o filho dele, né? Então existiam situações que você ficava vendo ali e você pensava, mas esses caras são pai e filho e eu estou aqui nesse negócio como executivo. E naquele negócio da gente, rapaz, ninguém se mete em briga de família, né? A gente ficava, como é que é isso, né? Mas, com o tempo, eu fui percebendo que essas profissionalizações da sucessão, elas faziam parte, né? Dessa construção dessa sucessão. E quando o fundador, ele como CEO, ou mesmo como membro do conselho, ele confrontava o filho com o objetivo de capacitar, né? De colocar ele nas situações, porque ele queria uma longevidade na família, né, Dr. João? E também na empresa. Então, o Dr. João sempre me ajudou nessas reflexões do que eu poderia fazer nesses casos. Tem um ponto, Nonato, que você colocou e que tão logo o Nonato trouxe essa importância, né? Ele clareou as minhas ideias sobre a importância. Cara, eu acho que a gente tem que abordar esse tema em algum momento, em algum evento, né? Sobre governança e sucessão, e obviamente que imediatamente eu achei uma ótima ideia, porque nós sofremos as consequências das empresas que não têm governança e não têm uma sucessão bem encaminhada. Não se consegue ter uma empresa, uma transportadora lucrativa, se esses dois pontos não estão bem resolvidos e bem equacionados. A gente pode trazer a melhor metodologia, os melhores profissionais, né, para reduzir custo de diesel, para gerenciar melhor pneus, para trazer um bom resultado na área de segurança, mas a base do negócio é a sociedade. E na 95% dos nossos clientes, essa sociedade tem uma origem numa empresa familiar.
Então, como você tem um castelo de areia, um castelo de cartas, que não tem alicerce nenhum, porque você pode até contratar a melhor consultoria do mundo, os melhores gestores do mundo, mas se não há essas questões societárias e de governança muito bem definidas, como o senhor mesmo colocou aqui na sua introdução, nada para de pé. Né? Exatamente. E a ênfase precisa ser dada num ponto. Não é necessário que seja uma empresa muito grande. Este é um tema para todo empresário. Não é coisa de grande empresário apenas. É do pequeno, do médio e do grande. O fundador, a pessoa que criou esta obra que gera emprego, que gera riqueza, esta pessoa se sente muitas vezes em dificuldades quando ela olha o seu entorno e diz, mas bem, será que aquelas coisas que eu vejo na televisão, nas palestras, servem de algum modo para mim? Essa interrogação ela é muito séria, porque aparentemente são coisas só para o grande, e não, por menor que seja a empresa, ela precisa ter essas coisas que você falou. A parte societária precisa ser bem clara, precisa gerar tranquilidade, precisa que haja uma paz entre aqueles que são sócios. Enfim, precisa que as condições do bom funcionamento estejam ali. Isso se chama governança. Essa palavra que pode parecer muito complicada, é isso. É só condições necessárias, adequadas a cada tamanho de empresa. Pode ser uma governança bem simples, mas que seja facilitadora do funcionamento da empresa. Essa que é a grande questão. Não é coisa para ricão, não é coisa para grandão, é coisa para todo empresário que tenha a sensibilidade de perceber que o seu negócio precisa existir hoje, amanhã e depois de amanhã. E estava me lembrando, né? Tem uma coisa que eu acho que eu nunca conversei com o Dr. João sobre isso, né? Quando o papai era motorista, né? Foi motorista, foi vendedor, motorista vendedor, e ele viajava muito. Quando eu comecei a sair, né? Quando eu comecei a farrear e ir pra farra, minha mãe disse, rapaz, tá na hora de você ir trabalhar, né? Pelo menos nas férias, no final de semana. Então o que ela fazia? Ela pedia para eu ir viajar com meu pai. Eu ia viajar, carregar a carga para entregar ao cliente, eu carregava a caixa de cigarro e entregava ao cliente. Eu acho que o senhor não sabe disso, né? E aí eu ia subir a serra, da Serra Grande, Tianguá, Guaraciaba, aquela região ali, às vezes ia até o Piauí, carregando caixa e entregando. E o papai, ele já pensava eu não quero você aqui, eu quero você estudando, esse negócio não é para você. E a mãe, que queria que eu trabalhasse para tomar jeito, né? Vá trabalhar, porque aqui não dá certo para você. Você fica farreando, saindo com os amigos, não sei o quê, bebendo. Você é muito novo para estar bebendo. E aí, enquanto eu estava com o papai, às vezes ele saía mais cedo, antes do acordar, para poder eu não ir, de propósito. Né? Porque o combinado era 5 horas da manhã. E às vezes ele saía 4h40, ele pegava e dizia, você não acordou? E aí depois a mãe me chamava a atenção. Eu tenho essa reflexão porque às vezes o pai ele acha que sofreu demais num negócio dele, para botar um negócio dele, às vezes quebrou, como o meu quebrou, outras vezes, e botou outro negócio, né? E sempre se sentir culpado por ter o filho ali. Como se, mas ele não quer que o filho passe pelo mesmo sofrimento que ele, né? E tem muito isso, né, doutor João, assim, do pai ele ter um dilema em que momento ele começa a introduzir o filho nas relações da empresa. Que era até antes, talvez, dessa decisão que o senhor falou, dessa reflexão, né? Isso é mais empírico, do cara, do empresário, meio que levar o filho para ver as coisas, integrar o filho na empresa. O Flávio faz isso, né? O Flávio leva o filho dele para os eventos. O Flavinho vai para os eventos, a Lívia vai para os eventos. E ele nem está pensando se os filhos dele vão assumir, ele não está nem fazendo essa reflexão se ele vai passar essa empresa para a família ou não. Mas, naturalmente, ele já sente a necessidade de levar. Já tem pais que não. Eu não quero esse menino aqui, eu quero estudando, porque passar pelo que eu passei, ninguém merece. Então, que tipo de reflexão o senhor pode recomendar para essa situação, né? Dos pais que veem ali o filho, às vezes, realmente, numa situação parecida com a minha ali, esse menino está se perdendo para o mundo,
eu tô sem saber, o que é que eu vou fazer, né? E começa a misturar demais a família com a empresa de uma forma desordenada, né? Olha, você falou duas coisas que são úteis para o que eu vou pretender trazer aqui para lhe responder com essa questão que você coloca. A primeira é quando você falou sobre a minha formação de médico psicoterapeuta. Sem dúvida que o fato de eu ter estudado, eu vou chamar de a alma humana, né? E ter trabalhado com os conflitos humanos, com essa coisa que é o mundo das emoções, né? Isso é útil no trabalho empresarial, tem sido muito útil. Mas o seu segundo exemplo, quando você falou da sua vida de filho de um pequeno empresário, para mim também é de grande utilidade, para o que eu vou dizer. Porque no meu caso também foi assim. O meu pai era um pequeno comerciante do interior do Ceará e ele colocava os filhos desde muito cedo para, de algum modo, estarem ali no negócio, né? Ele herdou a empresa do meu avô, do pai dele, né? E esta empresa ele teve que passar para uma das minhas irmãs quando ele já estava com 90 anos de idade, né? E aí passou a empresa, mas todo santo dia ia para um lugarzinho dele, do lado do balcão, ficava lá sentado para conversar com os fregueses. Então, o meu pai teve essa experiência de testar a coisa dos filhos e, ao mesmo tempo, de deixar que cada um seguisse o seu caminho. Duas irmãs minhas seguiram o caminho do comércio, né? Essa que o sucedeu, né? Não completamente no momento que ele queria ficar mais um pouco, tanto que ele dizia para os fregueses, eu agora estou só aqui, não compro e nem vendo. Sei lá. Não compro e nem vendo. Agora eu não faço mais nada, não mando mais nada. Não compro e nem vendo. Então, para um comerciante. O comércio só compra e vende, só faz isso. Aí o Mas ele fez, né? Ele fez. Aí, o que você pergunta é isso. Essa coisa muito nossa brasileira, essa postura de trazer os filhos para perto do negócio, quando ela tem um ponto de atenção, que é só um, que tem atitude de respeito em relação àqueles que chegam e dizem, não, pai, meu negócio não é isso aqui, eu não quero saber disso, eu acho que é muito positivo. E é uma coisa forte no Brasil, trazer a família para perto do negócio. Porque nós temos 90% de empresas familiares. A família é algo muito importante. Então, é uma sabedoria, desde que haja, e essa pergunta eu fiz na minha introdução, se você, empresário, está disposto a respeitar aquele filho, ou aquela filha, ou aqueles que digam, não, pai, lamento, mas o meu caminho é outro. Se você está disposto a fazer isso, é uma ótima coisa, trazer os filhos para perto do negócio. Na minha experiência, eu considero, e isso eu vi em pequenas, em médias e em grandes empresas acontecer. Grandes empresários, que levam o menino com 12 anos, com 13 anos, com 10 anos, às vezes só para ficar ali perto dele. Criar conexão. Criar uma conexão emocional em primeiro lugar. Isso aí. Isso mesmo. Doutor João, eu queria trazer um outro ponto que é semelhante a esse que o Nonato trouxe, mas aí já uma reflexão para que você, né, compreenda o que passa muitas vezes com as suas próprias emoções. E explicar um pouco de alguns comportamentos, doutor João, que a gente vê no nosso dia a dia. E eu vou começar esse momento aqui do nosso bate-papo dizendo o seguinte: esta semana, agora, eu tive uma reunião de estratégia com o Nonato e a Vanessa, que é minha esposa, e ambos são meus sócios agora. Recentemente, eu os convidei para fazer parte da sociedade da empresa. E Deus me permite uma certa facilidade de expressar minhas emoções, e eu abri meu coração para os dois e disse assim: olha, os meus filhos são muito pequenos, eles têm 12 e 11 anos. Vocês dois, tanto o Nonato quanto a minha esposa, são 10 anos mais jovens do que eu. E eu quero que vocês me ajudem a não perder, né,
a não ficar obsoleto dentro da empresa. Eu tenho medo de virar um fardo na minha empresa e ser descartado em algum momento. E isso foi muito emocionante para mim dizer isso. E eu sou um jovem adulto de 48 anos. E eu vejo isso demais, né? Os empresários sentindo que as novas gerações estão vindo com mais vigor de trabalho, com mais dinamismo e com mais competência cognitiva, técnica, né? E tem muito esse medo de perder o protagonismo, a relevância dentro da sua empresa e acabam se comportando de uma maneira um tanto quanto difícil, né? Sem dar delegação para as novas gerações e inclusive usando a estratégia da centralização do poder econômico para dizer quem é que manda ali. Então, assim, nós conhecemos vários empresários de 60, 70, 80 anos de idade, com filhos, abre aspas, marmanjos de 40, 50 e 60 anos, que o pai diz para ele, olha, chega para mim e diz, olha, Flávio, eu troquei o carro do fulano de tal. Eu troquei o carro de fulano de tal. O que ele está querendo dizer com aquilo ali? Aumentei o salário do Aumentei o salário de fulano de tal. Rapaz, a gente comprou um apartamento para fulano de tal. Então, se a intenção é essa ou não, mas para mim me parece, né? Se alguém, um filho, um sucessor de 50 anos de idade, eu já vi de 60 anos de idade, né, o pai de 80 dizer que troca o carro do filho, né, quando na verdade a gente sabe que, poxa, é esperado que se ele está na operação, ele deveria ter um prolabore definido, né, um organograma definido, mas o pai muitas vezes não perde a oportunidade de dizer assim, ó, troquei seu carro, viu? O dinheiro veio, é meu aqui, ó, eu é que mando, eu é que detenho o poder. Eu não sei bem se o senhor já viu esse tipo de coisa, se o senhor interpretou dessa maneira, mas eu interpreto isso como uma forma dele não largar o osso, né? Dele dizer, ó, pai, você não é independente não, você come daqui, da minha mão. O que o senhor poderia comentar sobre isso? Quando você falou, me veio uma frase do grande conhecedor do assunto empresa familiar no mundo, que é o John Davis, que ele diz, a estrutura é sua amiga. Ou seja, tem a ver com aquilo que era a nossa conversa anterior, de que uma governança, mesmo bem simplesinha, que tenha estabelecido certas coisas básicas, quem faz o que aqui, como as coisas são responsabilizadas aqui, coisas simples, podem diminuir algo que você coloca. Você começou contando da sua emoção. Que esse é um terreno onde a emoção é algo fortíssimo. É uma emoção que tem a ver, no caso do fundador, com a existência dele, com o significado da vida dele, do modo de ser, porque para a grande maioria dos fundadores de empresa, a empresa é uma parte importantíssima da sua vida. Então, para ele, essa é uma coisa que não é fácil de separar. Quando ele vê assim, vão me tirar isso aqui, é como se tivesse sendo tirado um pedaço dele, porque aquilo é muito significativo para ele em termos de vida. Então, essa emoção que ele tem, que faz com que o trato de certas coisas que você exemplificou fique tão complicado, é porque a carga emocional é muito forte e é explicável, digamos assim, porque você deu um exemplo, você falando da sua, você mostra como isso é poderoso, né? Como a emoção é forte e como ela tem uma influência grande. Então, existe isso e tem um complicador mais. Nós estamos vivendo a época do aumento da longevidade das pessoas. Muito bem Há colocado. 50 anos atrás, 50 anos, não precisa ser mais do que isso, não. Alguém de 60 anos era considerado um velho. Hoje nós vemos mulheres e homens de 80 que estão no vigor da sua capacidade, no máximo vigor das suas competências. Deveria até alterar, né? Deveria até alterar a lei, porque Então, eu vejo muito idoso nas filas preferenciais que os caras são mais em forma do que eu. Mudou, isso mudou. Então nós temos esse fator de complicação. E aí vem a sábia frase do John Davis: a estrutura é sua aliada, é sua amiga. Ou seja, estruture as coisas de modo, mesmo que seja simples,
Não precisa ser coisa complicada. Um conselho, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Não precisa ser complicado. Mas você ter estrutura como algo que organiza as coisas de modo que cada decisão não precise ser tomada. Aí tem que comprar um carro, um apartamento. Isso está definido. Às vezes num pequeno acordo entre os sócios, entre aqueles que estão trabalhando ali. São coisas simples, pode ser uma folhinha de papel, definir, olha isso, assim, 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 assim. Ou seja, a estrutura empresária é sua aliada. Diminua os conflitos naturais. Você tem razão de ter apego pelo que você criou. Isso é muito natural. Mas diminua o seu sofrimento de ter que lidar com certas questões no dia a dia, quando você pode simplificar criando certas estruturazinhas simples, fáceis de fazer, que diminuam esses conflitos naturais, porque são parte da vida. Doutor João, eu não quero abusar do seu tempo, que é precioso, não é? Mas eu queria fazer a minha última pergunta e passo para o Nonato. E a minha última pergunta é, eu tenho passado, principalmente nos 2 anos, na minha vida toda, eu passei por 2 grandes momentos de evolução espiritual. O primeiro deles foi há 11 anos atrás, quando a minha filhinha teve uma leucemia gravíssima, né? Ficou várias vezes morre, não morre, e eu repensei várias convicções que eu tinha na minha vida. E a última, há 2 anos atrás, sem nenhuma crise, né? A minha relação com Deus ela foi modificada. Eu até hoje não sei porquê, né? Na minha crença, na verdade, eu sei, né? Ele decidiu que ali era um momento de eu mudar. E eu estou colocando isso porque uma das coisas que eu passei a prestar mais atenção em mim e no ser humano, que é muita causa de problema, de discórdia, é a vaidade. Né? É a vaidade. E o senhor colocou muito bem aí na sua introdução sobre essa questão, né, da pose, né, da vaidade. Mas eu quero trazer, o ponto que eu queria colocar para o senhor é o seguinte: como é que o que o senhor viu durante a sua carreira, né, de consultor e de conselheiro, como é que o empresário, o patriarca, ele consegue olhar para os seus filhos e amá-los igualmente, porém também entender que para a empresa eles não são iguais, porque enquanto os filhos eles são iguais, inclusive legalmente eles têm direitos iguais, mas Deus, no meu ponto de vista, né, Deus, na minha crença, Deus os criou com talentos diferentes e que, obviamente, poderão ser aproveitados ou não dentro da organização em locais diferentes, né? Como é que é? Qual o conflito que um pai vive em relação a isso? Do John Davis também, aliás, são 2 frases. A primeira é: trate a sua empresa como empresa e a sua família como família. A segunda: igualdade na empresa não significa necessariamente justiça. Não é justiça você tratar desiguais de modo igual. A forma de alocar conforme as características de cada um, os talentos de cada um, não é uma questão de igualar por baixo. Assim, as diferenças dos dons, dos talentos, são coisas naturais. Então, a justiça é você saber lidar com essas diferenças, tratando a família como família e a empresa como empresa. Os patriarcas, e você colocou isso no centro, como é que eles fazem isso? Eu testemunho, por exemplo, um grande empresário que fez isso definindo claramente. Pessoal, eu dei oportunidade a todos os meus filhos, falando para os 8 filhos dele, eu dei oportunidade a todos vocês. Alguns se destacaram e me ajudaram mais. Os que me ajudaram mais, eu estou retribuindo em termos do poder da empresa de modo diferenciado. Em termos do poder da empresa. A herança do que eu possuo, dos meus bens, das minhas casas, vocês vão receber tudo igual, que isso é outra conversa. Mas aqui, dentro da empresa, eu diferencio quem revelou mais competência e quem revelou menos. E eu estou, com isso, fazendo a justiça que eu entendo como justa. E isso, para mim, é uma posição sábia. É muito profundo, né? A gente fica tentando tornar um podcast
meio cearense, né? Fazer piada, mas o negócio é Podcast cearense. os podcasts cearenses, que é o povo falando besteira e tudo, mas o negócio é profundo aqui. É profundo. Doutor João, e aí isso vai falar muito um pouco sobre o senhor, mas eu queria que o senhor fizesse uma reflexão da ajuda externa que o empresário ele pode e deve contar. E aí, sendo mais específico, né? Que tipo de ajuda, de auxílio ele pode ter como um consultor e também, porque todo esse processo emocional, ele precisa de um acompanhamento, inclusive terapêutico, né? A gente fala sobre isso, haja terapia, né? Para poder lidar com todas essas emoções. Então, eu passei por um processo, acompanhei um processo de sucessão em uma das empresas que eu trabalhava, em que havia uma terapia de família, né? Tinha um conselheiro que acompanhava, o consultor e o terapia de família, mas eu nunca estive dentro disso. Então, o senhor teve que tipo de auxílio e que tipo de ajuda o empresário precisa que seja externa? Na introdução eu coloquei aquelas perguntas e concluí dizendo assim, se você respondeu adequadamente a elas, aí você pode pensar a partir disso que você precisaria preparar a sua sucessão. Pois bem, essa preparação, que é o tema que você está colocando, para a sucessão, requer, em primeiro lugar, a olhada para ele, né, que aquelas perguntas levam, assim, o que é que eu quero mesmo? Essa é a primeira coisa. A segunda, o que é que essa minha empresa é de fato? Né? É este olhar que, em primeiro lugar dele, né, ele olha, assim, essa é minha empresa aqui, o que é que ela é mesmo? Aí é o momento dele chamar alguém, que a primeira ajuda não dá para dizer, olha, vamos olhar juntos aqui o que é que a minha empresa precisa para que eu faça o meu processo de sucessão que eu estou querendo. Porque cada empresa é um caso. Ela vai dizer qual é o tipo de ajuda que ela precisa. É esse olhar da natureza dela, quem ela é. Aí vai dizer, hoje aqui é preciso fazer isso, talvez amanhã aquilo. Ou seja, é muito adaptado a cada caso aquilo que precisa ser feito. Muito bom. Estou satisfeito. Eu estou satisfeito com os aprendizados Isso. E muito insatisfeito com o tempo, né, que a gente gostaria de ficar aqui muito mais tempo, mas a gente precisa também respeitar aí a agenda do Dr. João. Mas antes de passar a palavra para o Dr. João para as considerações finais dele, e eu ia pedir, inclusive, para que o senhor pudesse dar aí um conselho para quem está ouvindo a gente. Eu queria dizer para vocês que, acreditando na importância desse tema, a gente está lançando a primeira imersão Governança e Sucessão em Transportadoras Familiares. Será um evento espetacular, né, emocionante, mas bastante esclarecedor, onde a gente quer trazer luz para alguns pontos que você pode ainda ter dúvidas. É um evento rápido, objetivo, onde a gente vai ter uma palestra de abertura com um happy hour no dia 14 de agosto, lá em Campinas, São Paulo. E no dia seguinte, aí sim, né, patriarcas e sucessores durante 8 horas com a gente, abordando vários desses conteúdos que o Dr. João abordou aqui. Né? Muito do que a gente acredita é baseado na metodologia do professor Dr. John Davis, da Harvard University. Né? Então, fica aqui o nosso convite para que você participe dessa primeira imersão. As vagas são muito limitadas, porque a gente vai trazer 2 ou 3 participantes de cada empresa para que a gente possa contemplar o máximo de empresas possível. Fica aí o nosso convite, vai ser um momento histórico e que pode mudar os rumos da sua empresa e, mais do que isso, né, os rumos da harmonia da sua família. Doutor João, suas considerações finais, muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou a gente aqui. Certamente o senhor está contribuindo com centenas de empresas familiares que terão acesso gratuitamente a ouvir esse nosso bate-papo aqui. Para mim foi muito bom conversar com vocês dois e muito bom poder me dirigir a você, empresário, e eu queria me despedir de você dizendo só uma coisa. Quando pensar que você quer que a sua empresa
viva mais do que você pode viver, pense em fazer isso levando em conta, em primeiro lugar, a sua própria felicidade. Pense na sua sucessão como mais um passo de construção da vida feliz que você tem o direito de ter. É isso. Maravilha, meu amigo. Sem mais palavras, a gente se despede aqui. E eu respirando fundo aqui, né? Eu tô ficando incapacitado, viu? Eu tô ficando um cara muito sensível. Lindo, lindo, maravilhoso. Muito obrigado. O senhor é uma pessoa muito inteligente e muito sábia. Estamos aí. Tchau, pessoal. Um abraço.